Conta pra gente o que é um unicórnio. Vamos lá. Tem algumas definições, né? A definição mais clássica, unicórnio é aquela empresa, aquela startup que que foi avaliada acima de $1 bilhão. Então, e o nome vem, o unicórnio é um bicho difícil de achar, é raro, são poucas que conseguem chegar naquele patamar, e geralmente as empresas que chegam nesse valor bilionário são aquelas que tiveram muito sucesso, aquelas que conseguiram gerar retorno para os investidores que apostaram nelas, né, um retorno considerável, e é o modelo a ser perseguido pelas startups, né? Todo mundo quer ser unicórnio, todas querem, poucas conseguem. Dá uns nomes de alguns unicórnios aí que o pessoal vai entender quem são. Fácil se a gente pegar os clássicos americanos, né? Facebook, Twitter, sei lá, Airbnb, Uber. Ô João, você é investidor, e o Felipe falou que o unicórnio é o cara que vale $1 bilhão. Explica o que significa valer $1 bilhão. Bom, valer $1 bilhão é o valor de mercado e que algum investidor paga esse valor. A gente chama de valuation, né? O valuation da empresa, ela tem esse valor de mercado para novas rodadas de captação e para outros investidores. Quando o investidor ele aposta, ele bota o dinheiro dele, porque ele acredita que aquele valuation é real, baseado em várias formas de calcular isso. E normalmente nos Estados Unidos, o fato de as empresas de tecnologia terem todo um ecossistema, terem a possibilidade de serem mais líquidas, isso tudo faz com que, potencialmente, o valor atribuído a negócios similares aos que existem no Brasil seja maior, né? Então, se a gente tem empresas com o mesmo faturamento no Brasil e nos Estados Unidos, é de se esperar que lá elas valham mais, né? Então, eu diria que tem um desafio adicional para empresas daqui serem avaliadas no mesmo patamar que as empresas que estão nos Estados Unidos ou em outros mercados como a China, que também está se tornando aí um grande mercado em potencial. Então, o Viva Real, no nosso caso, a gente já levantou $70 milhões no total, um pouco mais de $70 milhões. Fazendo as contas aí que o pessoal pode fazer um range de mais ou menos algumas centenas de milhões de dólares, seria o valuation do Viva Real. Acho que o principal ponto para a gente ter mais unicórnios tem a ver com o próprio tamanho do ecossistema. Quanto maior ele é, mais pujante, estatisticamente a nossa chance aumenta, né? Porque em meio a muitos a chance é maior de que alguns cheguem lá, e o próprio ecossistema se realimenta. Porque o que acontece, por exemplo, no Vale do Silício, que é a meca ainda hoje desse universo, é que você tem ali pelo menos 300 empresas muito grandes, do porte de Google, Facebook, Amazon e por aí vai, que são grandes adquirentes de tecnologia, elas fazem muita aquisição, e isso leva liquidez para o mercado. Então, para falar de alguns aportes de empresas que já chegaram lá, ou que já estão provavelmente lá na categoria sem cabeça, que é o unicórnio brasileiro, $1 bilhão. Acho que as de táxi, então, 99, a própria Easy, junto com o Cabify. A gente tem a Movile, provavelmente já passou desse patamar. É uma empresa um pouco diferente, a gente conhece ela mais pelos produtos do que pela marca dela, mas Movile faz vários aplicativos que são baixados no mundo inteiro, que tem crescido na China. Play Kids é o principal deles, mas também tem lá o iFood, enfim. Acabou virando um conglomerado de várias marcas e aplicativos. Acho que estão indo muito bem em termos de crescimento. Você tem PSafe, antivírus Android aqui no Brasil, que também recebeu investimentos desse tipo de patamar, e várias apostas. Tenho certeza que lá na ACE, na Startup Farm, a gente tem um monte de empresa que a gente espera que possam chegar lá, né? O que acontecia era que a empresa não conseguia nem nascer para ter a chance de se tornar eventualmente um unicórnio. Quer dizer, ela chegava e morria, né? Tinha aquele vale da morte, que é justamente o que você trabalha com o fundo, com a Bossa Nova, né? Que você atua nessa faixa com volume, velocidade. Comenta um pouco desse vale, o que significa isso para você. Bom, existe um gap no Brasil entre o bootstrapping, o investimento anjo, que é o primeiro, as aceleradoras, o investidor anjo, e até as venture capital, que seriam as rodadas subsequentes. A gente entendeu que tem um gap
e poderia aplicar nossos recursos de uma maneira um pouco mais assertiva, justamente aonde a startup precisa mais, que é a hora que ela está sem fôlego, né? Já validou o modelo de negócio, já fez o primeiro faturamento, já está em operação, e aí precisar crescer, tracionar, crescer e chegar num outro patamar, e faltava recurso para isso. No Brasil, a gente não tem muitos incentivos e fomentos para esse tipo de negócios inovadores, digitais, etc. Então, nós aplicamos, nós entendemos que seria a nossa tese, seria focar no que a gente chama de pré-seed, que é esse estágio entre o anjo e o seed money ou o série A. E é o que a gente faz, é um investimento em torno de 100 mil a 800 mil reais por negócio. Então, e com isso, a gente está dando fôlego para muitas e muitas empresas, que a nossa tese é uma tese baseada num fundo, que nós temos um fundo de investimento, de aplicar em muito mais empresas, ou seja, um cheque de 1 milhão, você vai distribuir em 10 empresas de 100 mil reais em 10 empresas, no lugar de investir 1 milhão em uma empresa. Então, você está, de qualquer forma, você está também ajudando o ecossistema e gerando mais recursos para muito mais empresas. E isso é atuar diretamente nesse gap e tirar essas empresas do Vale da Morte, ajudar essas empresas a tracionar, a vender, a marketing, vendas, para poder chegar num volume interessante para as venture capitals e para os próximos rounds subsequentes, até para validar um pouco os valuations, aí chega e vai subindo. Bom, o marketplace ele se propõe a conectar duas pontas de uma transação, né? Então, no caso do Viva Real, o portal imobiliário, o modelo de negócio básico inicial do portal era conectar anunciantes, corretores, imobiliários de imóveis aos potenciais compradores de imóveis. E aí exemplos de marketplace, como você comentou, tem o Airbnb, que conecta a pessoa que hospeda com quem vai se hospedar, tem o Uber, que conecta o motorista ao passageiro. Então, os marketplaces eles provêm a tecnologia por trás que vai facilitar a transação entre essas duas partes. Por que normalmente os marketplaces são, de alguma forma, têm uma participação grande nos unicórnios ou em startups de forma geral? O grande valor que o marketplace gera é a possibilidade de escalar e de criar, muitas vezes, o efeito de rede. Então, o que é o efeito de rede? O efeito de rede é o efeito de potencializar o valor para um lado da plataforma quando você adiciona mais gente do outro lado da plataforma. Então, no caso do Viva Real, se eu tenho mais imóveis anunciados, eu vou atrair mais pessoas querendo buscar imóveis. E se eu tenho mais pessoas buscando imóveis, eu vou atrair mais pessoas para anunciar. Quando a gente falava com fundos, né, os fundos falam assim, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho boas startups, não tenho projeto. Não tem projeto, eu queria ter projeto. E hoje, né, o João está provando que tem projeto, a gente, né, com o volume que a gente tem. E quando eu vou, né, visito lá, vou para BH, vou para Floripa, vou para Nordeste, a gente vê como tem gente boa, né? E se antes a gente tinha aquela desculpa do americano estar algumas ordens de magnitude melhor que a gente, em termos de qualidade, eu acredito que os melhores empreendedores brasileiros estão no mesmo nível, ou nível muito próximo, né, dos melhores empreendedores de qualquer lugar. Você concorda com isso? Concordo. Acho que o ambiente muda muito e o ambiente faz diferença. A gente está conseguindo chegar mais longe porque a gente está com um ambiente maior, mais diverso, com mais volume de capital, com mais liquidez, ainda que tenhamos muitos desafios para nos equipararmos. Mas eu acho que a própria evolução, a tecnologia ajuda porque está ficando cada vez mais barato fazer. Então, se lá atrás precisava de servidores caros, hoje está tudo na nuvem, e a tendência é que isso se acelere, né? Então, vai ficando cada vez mais fácil e mais acessível para o empreendedor de qualquer lugar ter acesso aos recursos necessários para começar o negócio. 80% dos apps que a gente consome no Brasil vem da China. É chinês. Eles estão vindo para cá com muita força. E agora, eu acho que a gente já, de alguma forma, abriu essa ponte aí para fazer investimento lá e low, co-investimentos, porque passa a gerar confiança de lá para cá e daqui para lá. Então, voltamos muito contentes. Já temos um convite agora para voltar agora em outubro, e a gente vai voltar. Agora é longe para caramba, né? Olha o detalhe. Essa startup está em português.
em inglês, espanhol, ou seja, qualquer língua, também português. Ele já lança um produto global. Não é dizer assim, eu vou lançar um produto e vou traduzir para o aprendizado aí. Os caras já fizeram global. Quando a gente viu, peraí, você é português, você é brasileiro? Olha aqui. Aí mostrou, deu um pitch em português praticamente, com a plataforma em português. E incrível o produto. E aí temos a sorte de conseguir fazer esse investimento lá e conseguir entrar com um pedaço pequeno, porque foi um co-investimento de um Série A, onde a gente é apenas um parte desse negócio, né? O mercado brasileiro é claramente um mercado onde existem muitas oportunidades. Você pode posicionar isso de diversas formas. Aqueles que são pessimistas, normalmente vão falar dos problemas, da burocracia, e que é difícil, etc. Mas você pode ter uma visão otimista, onde tem oportunidade, tem a dificuldade, vai ter uma oportunidade. E é assim que nós nos posicionamos e certamente é assim que os nossos investidores também veem. No nosso caso, especificamente dentro do mercado imobiliário, é só mais um dos diversos. Né? Existe muita ineficiência, tem muita burocracia, é um ecossistema que envolve diversos subsetores, tem mercado financeiro envolvido, tem o governo, tem cartórios, tem mercado imobiliário, tem transação, intermediação, construção, e certamente tem muitas oportunidades. Se a gente escolhesse estar nos Estados Unidos trabalhando no mesmo segmento, certamente a gente tem vários pontos positivos em se fazer um negócio nos Estados Unidos, a facilidade de se construir, acesso a capital, provavelmente o ecossistema de startups, de forma geral, facilita a criação de empresas, escala e tudo mais. Por outro lado, aqui, a gente pode competir em um ambiente que é mais estruturado e, com as suas deficiências, se a gente conseguir lidar com elas, certamente a gente pode ter um retorno sobre capital muito maior. O pessoal reclama, mas é difícil, Não, se é difícil, tem valor. Quanto mais difícil, mais valor tem. Se é fácil, qualquer um cria, né, o seu valor é reduzido.